Queridos e amados irmãos, uma boa noite a todos. Uma boa noite, gente. Muita paz em nosso coração. Que possamos começar esse ano de 2019 cheios de alegria, de paz, de esperança por um mundo melhor. Acredito que todos nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, desejamos um mundo melhor. Desejamos um mundo onde o coração humano se enterneça e nós possamos nos ligarmos uns aos outros, sem ser pelos elos da matéria somente, mas pelos elos da fraternidade universal. Daquela fraternidade que reúne a todos nós, independente de times de futebol, de partidos políticos, de classes sociais, independente de países ou de nacionalidade que somos, numa única bandeira: amor, esperança, fraternidade entre todas as nações. O Brasil tem um papel muito importante nesse projeto planetário, nesse projeto de renovação do mundo. Pois, como consta no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, essa nação ela tem uma responsabilidade grande, né? E assim como o anjo Ismael, e para aqueles que não sabem, anjo tutelar de nossa nação, né, designado pelo nosso Mestre Jesus, como um anjo guardião do Brasil. Cada nação, cada país tem um espírito protetor, gente, né? Na Argentina, Hilarion Monte Nebo, no Brasil, o anjo Ismael, e assim sucessivamente. E o projeto para o Brasil é que a nossa nação, o nosso povo, pela sua afetividade, pela sua amorosidade, possa ser esse celeiro de fraternidade a acolher a todos os irmãos da terra, que vão passar, como nós também, por momentos de turbulência, de ajustes enormes, por fase da transformação que o planeta está passando. Quem já ouviu falar em renovação planetária? Ou já assistiu alguma palestra sobre isso? Que tudo está mudando, né? Alguns pensam que será um cataclisma, né? Que vai cair um cometa do universo, que vai criar uma onda gigante. Outros pensam que grandes catástrofes acontecerão. Mas, na verdade, são as gerações que vão se sucedendo e fazendo a modificação que nós esperamos. Essas gerações já estão conosco. Desde 1982, em média, os espíritos iluminados desceram à Terra e continuam vindo em massa para poder auxiliar a nós todos a encontrarmos fraternidade. Isso se explica muito, gente, quando nós observamos o comportamento de nossas crianças hoje, que já não aceitam mais a corrupção, já não aceitam mais a discriminação, já não aceitam mais tantas coisas que no passado nos eram comuns. E nós temos muito a aprender com todas elas, com esses adolescentes que também vêm chegando e precisam de nós, precisam da nossa ajuda para se reencontrarem, se religarem ao ideal e à proposta que foi traçada para cada espírito desse na Terra. Uma passagem de ano é sempre um momento de planejamento. É sempre um momento onde a gente para um pouco e começa a pensar no ano seguinte as coisas que nós gostaríamos de fazer, o que nós deixamos de fazer, que gostaríamos, né, de concluir ou de criar um objetivo novo. E quando vamos examinando de forma maciça a ideia do planejamento para 2019, muito se tem a ver com entrar na academia, ficar mais magro, né? Ficar mais robusto, muito se tem a ver com um emprego melhor, muito se tem a ver com outras propostas, muitas de âmbito material. Mas quando a gente fala em criar uma proposta de renovação íntima, de reforma íntima, de trabalho evangélico para doutrinar o próprio espírito e se evangelizar, aí começa-se a ver um número muito menor daqueles que dizem: esse ano eu vou perdoar mais. Esse ano eu vou ser mais fraterno com quem me aperreia. Esse ano eu vou pegar todas aquelas coisas que eu não uso
que é o meu supérfluo, para encontrar um infortúnio oculto onde a necessidade e a carência seja maior. Esse ano eu vou prestar menos atenção nas coisas que ocupam o meu pensamento, que muitas vezes fogem da minha responsabilidade de resolução, para poder estar mais com a minha família. Porque esse também é um dever nosso, a convivência, a fraternidade entre família, entre aqueles que se unem não só pelos laços da carne, mas pelos os laços do coração. Então, a mensagem é muito clara, como tema que nos foi proposto hoje para podermos conversar. O que o ano novo espera de mim? O que o ano de 2019 espera de mim? Espera de nós? Se pararmos para observar, muitos temos colocado na responsabilidade dos espíritos e de nosso Criador e de nossos governantes a responsabilidade de renovação, a responsabilidade de mudança. Quando, na verdade, o nosso Mestre Jesus, que é sim o Espírito, que para todos nós representa o nosso guia e modelo, nos traz a consciência de que será por nossas mãos que se operarão as mudanças que nós desejamos. E nós desejamos mudança. Mas ele não atribui a um só ser. Ele não designa somente uma personalidade com essa responsabilidade. Mas ele nos traz a todos nós a responsabilidade de podermos vivenciar o Evangelho na sua real pureza. De vivenciar o Evangelho como ele nos mostrou e nos ensinou em todos os momentos que viveu e esteve conosco. E eu falo esteve no sentido de encarnado. Mas em espírito, Jesus nunca nos abandonou. Ele está conosco em todos os momentos, da qual nos encontramos pensando, aflitos, orando, desejosos e até muitas vezes desconectados dos ideais que nos trouxeram a esta encarnação. E falo isso para todos nós, encarnados e desencarnados, que nos encontramos, de certa forma, aprisionados a um mundo de expiação e prova, na responsabilidade de vivenciar aquilo que nossas mãos construíram. Jesus nos é muito claro quando ele nos diz que a cada um segundo as suas obras. E que a bondade do Pai não castiga ninguém, mas nos dá justamente as possibilidades de reconciliação com a lei maior, que é a lei do amor, a lei da fraternidade universal, gente. Temos nós, na verdade, que nos ajustar à vivência da lei, à vivência do ensinamento de Jesus. O que o ano novo espera de mim? O que esse novo ano espera de nós? O que Jesus espera de cada um de nós? Ele não nos obriga, nem nunca nos obrigou a nada. Mas ele nos ama tanto que nada nos cobra. Apenas nos ama. E dá com todo o amor que tem, a cada dia as possibilidades de renovações que nós merecemos. Se tivermos a consciência que esta doutrina reveladora, consoladora, nos dá, que é a do esclarecimento sobre a nossa realidade espiritual, teremos cada vez mais a visão dilatada para o bem que nos chega a cada dia. E teremos também a condição
de aproveitar melhor as oportunidades que nos são dadas, ao invés de nos colocarmos como vítimas, porque é muito comum nos encontrarmos na condição de nos sentirmos injustiçados perante a lei divina. Quando uma coisa nos acontece, é muito fácil encontrar as palavras profundas do espírito ainda inconsciente dizendo: por que eu? Por que comigo? Outro dia eu estava conversando com um companheiro lá da Seara que faço parte, e ele estava me contando que certa vez encontrou uma senhora que havia chegado na casa, e ela dizia a ele assim: meu filho, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tudo de bom, nunca fiz nada de mal a ninguém, nenhum pensamento ruim teço contra uma criatura. E por que a minha vida só acontece coisas difíceis? Ele disse que olhou para ela com sinceridade e fez: minha senhora, eu estou diante de um anjo. A senhora é quase uma anja. Só que, nesta encarnação, a sua vivência tem lhe trazido certa condição de se perceber desta forma. Mas e as encarnações passadas? E o que vivenciamos no passado, da qual pelo véu do esquecimento não nos lembramos? É preciso que a nossa visão se dilate ao futuro e ao passado. Porque como espíritos ainda cheios de coisas e situações que nós fizemos contra os nossos semelhantes, o que acontece conosco agora, muito é fruto dessa responsabilidade, que temos nós que enfrentar com resignação a oportunidade que nos chega. Porém, a lamentação é muito constante. O sentimento de injustiça ainda faz parte do ser. A incompreensão da realidade divina e da realeza do Cristo ainda esplandece em nossa consciência. Porém, é chegado um momento crucial. Momento de renovação planetária, momento em qual nos encontramos numa condição atual de que temos que avançar. Quando eu digo avançar, é porque não é só os espíritos que evoluem. Às vezes a gente pensa que somente os espíritos evoluem, mas o planeta também evolui, ele se modifica. Nosso mundo passa por um momento de renovação, de expiação e prova para um planeta de regeneração. Um planeta onde eu acredito que todos nós aqui presentes gostaríamos de habitar. Gostaríamos de estar num mundo melhor. Gostaríamos de estar num planeta onde a corrupção já não exista mais. Onde a maldade não seja acrescentada na primeira folha dos jornais. Onde nós possamos andar tranquilos pelas ruas, sem o medo de vivenciar a criminalidade que hoje, de certa forma, nos aterroriza. Mas para se fazer merecedor a um planeta como esse, preciso é que saiamos da acomodação espiritual. E quando eu falo acomodação espiritual, meus amigos queridos, meus irmãos, em jornada, de qual todos nós aqui estamos nos reencontrando novamente, é preciso que passemos a olhar para dentro de nossos próprios sentimentos, que passemos a trabalhar o nosso eu interior, os nossos defeitos, os nossos vícios, que ainda são latentes, no sentido de dificilmente encontramos na terra um virtuoso. E quando eu digo um virtuoso, é na ideia da virtude resplandecedora, que chama a atenção,
porém que todos nós temos dentro de nosso coração. Todos nós somos como uma semente, gente. Uma pequena semente onde o amor de Deus está latente. Mas é preciso que ela se acenda. E para que ela se acenda, é preciso que haja a manutenção da chama inicial, que é justamente a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Porém, como isso tem sido pouco vivido por nós. E quando eu digo pouco vivido por nós, é de maneira geral. Porque no sentido maior, temos visto o sentimento do conhecimento, o sentimento da intelectualidade, o sentimento do saber, do ter. Mas é preciso ser. É preciso que nós busquemos trabalhar em nós, nesse novo momento que é chegado, e eu digo novo momento, porque o final de um ciclo é sempre um momento de impulsionamento dos espíritos. Sabe aquilo que a gente escuta no texto bíblico de a separação do joio e do trigo? Quem já ouviu falar sobre isso? E falando de forma mais rigorosa, dá até medo, né? Tem gente que até pensa assim, meu Deus do céu, para que fila eu vou? Porque muitas vezes é pregada a ideia de que haverá uma fila aqui e haverá uma fila ali, né? Uma fila dos salvos e uma fila dos condenados. Porém, a separação do joio e do trigo se dá com uma fraternidade enorme, porque são elos vibratórios, condição vibratória de habitar um mundo melhor. O que isso quer dizer? Que os espíritos simpáticos se atraem e os espíritos antipáticos se repelem. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que para habitar um mundo melhor, a gente também tem que ser melhor. A gente tem que trabalhar o nosso espírito para aprender uma coisa muito simples. Porque não nos requer martírios, que é amar mais. Mas, Alex, amar não é difícil. Não é. Como é fácil a gente amar um filho, não é verdade? E amar a mãe da gente? Amar as pessoas que fazem bem a gente. As pessoas que cuidam da gente. As pessoas que nos auxiliam, mesmo quando a gente não pede. É fácil ou é difícil? Mas e amar quem faz mal a gente? Quem magoa a gente? Quem despreza a gente? Eis a grande sabedoria. Porque o aprimoramento espiritual se dá pelas labutas da alma, pelos trabalhos de renovação interior, no âmbito das virtudes. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Que é preciso trabalhar o orgulho e o egoísmo. O que desejamos para 2019? O que a espiritualidade quer de nós? O que Deus nos quer? O motivo da nossa encarnação, o Livro dos Espíritos deixa muito claro. Nós poderíamos até perguntar uns aos outros, o porquê estou aqui? Por que eu vim à Terra? Por que eu nasci? Em algum momento nos corações mais jovens, essa é uma pergunta que se faz coerente. Qual é o meu objetivo de estar na Terra? E os Espíritos respondem a todos nós. Evoluir. Aprender. Crescer moralmente. Tudo que nós vivenciamos materialmente é para nos impulsionar ao aperfeiçoamento moral. Em palavras mais simples, a amar o próximo como nós gostaríamos de ser amados. E o que nos falta para conseguir realizar essas tarefas? Essas virtudes na prática. Porque são palavras. E palavras se perdem quando caem em solo não fértil.
Já ouviram a parábola do semeador? Se ela cair entre os espinhos, a semente, ela vai ser abafada. Se ela cair à beira da estrada, os pássaros comem. Se ela cair nas pedras, não terá raiz suficiente para suportar o calor do sol. Mas se ela cair em terra fértil, que é um coração humilde, ela germinará e dará frutos. O texto que nossa irmã leu, agora há pouco, fala de discípulos. A carta de Paulo remete aos discípulos. E os discípulos de Paulo, na visão dele, eram aqueles que se colocavam para ouvi-lo. Aqueles que colocavam o coração para poder sentir o amor de Jesus e buscar a vivência dele. Eu não sei o motivo que cada um de nós estar aqui hoje. Não saberia dizer. E também não saberia dizer de quem é a maior dor. Mas eu posso dizer com toda certeza que hoje todos nós que aqui nos encontramos somos aqueles discípulos de Paulo que se encontram diante da palavra, diante dos ensinamentos de renovação. Mas ouvi-los, senti-los, internalizá-los e praticá-los, só caberá a cada um de nós presente. A gente não consegue salvar o outro. Quando eu digo salvar, é no sentido de modificar. A gente auxilia. Os espíritos nos ajudam. Mas eles não fazem o que cabe a nós fazer. A responsabilidade é nossa. Plenamente nossa, daquilo que desejamos para o nosso futuro. Quem quer um futuro melhor? Levanta a mão. É isso. É isso. Se nós queremos, é chegado o momento da boa vontade. É chegado o momento de sairmos um pouco da acomodação, sabe? Que a gente durante o passado, durante esse ano que passou, a gente foi deixando que se aproximasse da gente. E é hora de botar a mão na charrua. A charrua é aquele carro de trabalho. Mãos operosas. Conversava com meu amigo ali fora, ele me lembrou uma mensagem de Madre Teresa que representa muito essa operosidade. As mãos que fazem são mais valiosas que os lábios que oram. Porque não adianta somente a oração e a contemplação dos ensinamentos. É preciso que haja em nós uma mudança efetiva. Mas como mudar aquilo que a gente não reconhece? Como mudar aquilo que a gente acha que não tem? Sabe resolver um problema que a gente não enxerga? Não tem como. O que 2019 espera de nós? Reforma íntima. Espera de nós caridade. Espera de nós união, fraternidade. Espera de nós todas as qualidades de um homem de bem. Espera de nós que nós busquemos a conexão com aqueles que são para nós guias e orientadores. E nós podemos até dizer assim: onde ele está? Onde está Jesus? Que eu procuro aos meus lados nos momentos difíceis e às vezes não acho. E ele respondeu a todas essas palavras, todas essas perguntas que nós fazemos, ele respondeu.
quando ele disse que se quisesse encontrá-lo, nós os encontraríamos naqueles pequeninos, mais caídos. Os menores do caminho são os lugares onde ele se encontra. E onde estão os menores do caminho? Onde estão esses caídos? Aonde estão esse infortúnio oculto? Aonde eles se encontram? Às vezes nós não precisamos atravessar o mundo para encontrar a necessidade. Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele dizendo assim, ele mora no Canadá, ele estava dizendo: eita, aqui é muito difícil de fazer a caridade, porque nem tem tanta miséria. No Brasil é mais fácil de praticar, ele diz. Mas de que tipo de miséria nós estamos falando? Será que é somente a miséria da falta do pão? Ou é a miséria da falta de sensibilidade? A miséria da falta de misericórdia? Nós vivemos numa sociedade que nos convida à prática da misericórdia todos os momentos. Nos convida à prática do não juízo ao próximo. Nos convida à prática da tolerância àqueles que convivem conosco. Às vezes a gente se dá melhor com o vizinho do que com a pessoa que mora dentro da casa da gente. E como é comum, gente, passarmos pela rua e muitas vezes ignorarmos os irmãos caídos. Nós temos muito a aprender e a se desprender de nós mesmos. Mas Ele não nos cobra o que não conseguimos realizar. Jamais terá esse pensamento nosso Mestre. Mas é devido que nós possamos ter o esforço e a boa vontade. Porque se faltar a boa vontade de tentar, de buscar, de vivenciar, nos falta tudo. No livro Pão Nosso, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel. E o título dela é Boa Vontade. Vê o que ele nos diz a respeito disso. Vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 15. A boa vontade descobre o trabalho. O trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Que assim seja. E nós nos perguntamos comumente: o que nos falta? O que falta a todos nós para podermos efetivamente nos colocar na condição de discípulos do Cristo? E quando eu digo discípulos do Cristo, é no sentido de darmos essa atenção renovada à nossa reforma moral. Gente, durante esses momentos de festas, das passagens de anos, de tudo aquilo que a gente vai vivenciando,
é muito comum observarmos, no sentido geral, a imprudência. Quando eu digo a imprudência, é no sentido de, às vezes se converte uma data tão sagrada, uma data tão bonita, de paz, de renovação, no momento de farra contínua. A gente vê as redes sociais, sabe? E parece que o ano novo mais bendito foi aquele que a criatura mais bebeu durante os 2 dias de festa. E aí começamos a examinar o contexto dessa fraternidade. O contexto dessa luz que precisamos vivenciar. Enquanto o nosso mundo estiver vivenciando ainda o desregramento no sentido do exagero, da imprudência, dos vícios, dos pensamentos conturbados, como ele se tornará um mundo de regeneração? Enquanto ainda tivermos incentivando a violência, incentivando pensamentos equivocados, de julgo, como o mundo que nós desejamos se efetivará? É preciso perceber que a vontade de Deus, ela é soberana perante a nossa. Deus é onipotente e onisciente. O que é otorgado pelo Pai se cumpre. Mas Ele não é mau. A humanidade se renovará pelas suas próprias mãos. Mas nesse momento, nosso planeta passa por um momento de migração espiritual, de transferência. Aqueles que não vão se ajustando à lei divina, ou seja, que não vão se ajustando à lei de amor e fraternidade e à consciência espiritual, vão sendo recambiados a mundos mais difíceis. Mundos que nós viemos deles. E trazemos em nosso espírito a marca ainda dessas vivências animalescas. Pelo ódio que ainda sentimos, pela raiva que ainda temos, pela mágoa que ainda guardamos das pessoas. Porém, é necessário que, se é nosso desejo sincero, fazermos parte desse mundo renovado, que haja de nós o esforço real. O que o ano novo espera de nós? Sinceridade, de renovação. Espera de nós que nós busquemos humildade. E podemos até salientar que o orgulho ainda é a chaga de nossa humanidade. O orgulho e o egoísmo. E poderíamos até dizer assim, como muitas vezes escuto com muita serenidade, em conversas amigas: orgulhoso eu não sou. Posso ser tudo, menos orgulhoso. Só que a gente tem muita dificuldade em enxergar o orgulho em nós. Enxergar os traços nas pequenas coisas que nos acontecem. E aí eu trouxe aqui, só para explanar isso, algumas características de uma pessoa orgulhosa. Porque às vezes a gente pensa que o orgulho é só sobre a soberba, né? Se exaltar. Mas ele está intrincado nos nossos atos do dia a dia, que nós precisamos começar esse trabalho de renovação. E esse projeto 2019 seja um projeto de reforma moral muito forte.
para a gente. Porque todos nós queremos estar bem, tanto materialmente como em sentimentos. E olha só, contrariar-se por pequenos motivos. Reage explosivamente a qualquer observações ou críticas que outro em relação ao seu comportamento. Alguém fica chateado quando alguém fala alguma coisa do seu comportamento? Necessita ser o centro das atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Quando alguém discorda do nosso pensamento ou da nossa ideia, a gente fica um pouco chateado ou fica feliz? Como é que a gente fica? Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se no estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. Alguém já teve alguma reação assim? Quero conversar mais não. Pronto. Menospreza a ideia do próximo. A pessoa deu um conselho, está falando uma coisa, e o outro vai e diz assim, quero nem ouvir. Ao ser elogiado por qualquer motivo, enche-se de satisfação presunçosa, como que se reafirmando na sua importância pessoal. Vaidade. Preocupa-se muito com a aparência exterior. Seus gestos são estudados, dá demasiada importância à sua posição social e ao prestígio pessoal. Alguém já ouviu alguém dizer assim? Você sabe com quem você está falando? Ou, você sabe quem sou eu? Ou, já viu meus títulos? Acha que todos são seus circundantes, familiares e amigos devem girar em torno de si. Vocês só querem saber de você. Ninguém está olhando para mim. Ninguém vê o que eu estou passando. Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. Não admite se humilhar diante de ninguém. Alguém já viu alguém dizer assim, se fosse comigo fulano, tu vai deixar? É? Deixa não, rapaz. Usa de ironia e deboche para com o próximo em ocasiões de briga. A pessoa está conversando com a outra e a pessoa é debochada ou irônica. Pois é. Essa é uma pessoa orgulhosa. Se tivermos um traço dessas características que foram citadas aqui, denota que temos um bom combate a travar em 2019. Que temos algo a trabalhar em nosso espírito em 2019. Porque essa doutrina é de reforma moral. Ela não é doutrina de contemplação. Não é uma doutrina que a gente absolve. Se a gente absolver os ensinamentos de Jesus, estar diante dele, da doutrina que é o cristianismo redivivo, e passarmos por essa terra sem mudarmos nada de nossas atitudes relacionadas a esses defeitos morais, adquirir virtudes, gente, quando chegar do outro lado vai ser complicado o negócio. Porque a pergunta, e olha como isso é delicado, a pergunta muitas vezes não é quantas vezes tu foste na casa espírita, ou quantos tratamentos de desobsessão tu fizeste, ou quantas vezes tu carregasse um saco nas costas para ajudar. Não, gente. Tu estás melhor do que entraste? Teus sentimentos estão melhores? Tua renovação moral está melhor? Ou seja, tu estás amando mais? A ti e aos teus irmãos?
E sabe onde essa pergunta é feita? Na nossa consciência. Quando nós somos colocados diante das oportunidades perdidas. Quando somos colocados diante das possibilidades desperdiçadas por nós. Então a gente pode até dizer, de uma forma muito efetiva assim, deixa que Deus dá jeito. Ou então eu já ouvi assim, quando Deus quiser, a coisa muda. Quando é que Deus quer que a gente mude? A gente está atrasado. A gente está atrasado no sentido de, se não estamos buscando nos esforçar no sentido de renovar as nossas fibras morais, precisamos começar a ver isso como uma prioridade. Plano de 2019. Primeiro ponto, ser uma pessoa melhor. Perdoar as pessoas que eu tenho dificuldade. Se reaproximar daquelas pessoas que eu tenho 1000 dificuldades mais. E como é difícil, viu? Porque a gente às vezes coloca da responsabilidade de outra pessoa o perdão. Sabe aquela ideia que a gente diz assim? Se quiser, venha a mim. Quem errou não fui eu. E pelos sorrisos que eu estou vendo, né, a gente vai se reconhecer nessas condições. Porque fazem parte ainda das nossas provas, das nossas vivências. Porém, eu confesso a vocês que nós somos capazes. Vós sois luzes. Ele nos disse isso com toda certeza, de que tudo que ele fez é possível a gente fazer. Outro dia eu estava conversando com um colega, aí ele dizendo assim, mas rapaz, a nossa distância para o Cristo é enorme. Aí eu digo, é gigantesca, é enorme, porque ele está numa esfera onde ele disse aos fariseus, eu sou de cima, vocês são de baixo, para onde eu vou vocês não podem ir. Somos nós. Para onde eu vou, vocês ainda não podem ir lá, não. Eu estou num planeta bem mais evoluído. Mas tudo que eu faço, vós poderei fazer. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda. Sim. A gente devolve a visão a um cego quando a gente ensina ele a ler braille. A gente distribui o pão quando a gente entra numa caravana de ajudar os nossos. A gente multiplica, reparte quando a gente entra numa caravana ou num trabalho de auxiliar as pessoas necessitadas que não têm o que comer. A gente restaura a saúde da pessoa quando a gente leva alegria e paz. Tudo que ele fez nós podemos fazer. E se a nossa fé for ainda maior e mais dilatada, é aí onde aqueles ditos verdadeiros milagres acontecem. Mas os milagres que a doutrina nos revela como sendo todas elas a manipulação de um fluido benéfico transmutado pelo amor, a manifestação de amor que há em nós. Agora, que possamos, meus amigos, meus irmãos, ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. A porta estreita requer o que da gente? Esforço, vontade, abnegação. Mas a porta larga é muito fácil.
Para ficar na porta larga só basta não fazer nada. Continuar muitas vezes do jeito que está. Como diz, né? Está tudo legal. Está tudo bem. Está tudo de boa. Mas é preciso que a tudo isso, como estávamos falando lá dentro, agora há pouco, nos una num único ideal. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todas as leis e os profetas estão nesse ensinamento. Fazer com o outro que a gente gostaria que fosse feito conosco. Aí é onde está a nossa carta de alforria, a nossa carta magna, a nossa diretriz maior para não nos perdermos no mundo de expiação e prova. 2019 promete muito a todos nós. Promete muito. Mas requer de nós que possamos priorizar, buscar primeiramente as coisas de Deus. E todo o resto te será dado. Quem acredita nisso? Levanta a mão. Que assim seja. Porque a gente fala essas coisas, mas é preciso crer. Sentir isso. Que assim seja. Já estamos no nosso momento final, né? Muita paz a todos, gente. Alegria enorme estar aqui com vocês hoje. E desejo a todos um 2019 de muito amor, muita fraternidade. Que esse ano novo que chega seja para nós um ano de muitas oportunidades. Oportunidades de construir. Oportunidades de contribuir com o nosso Mestre a renovar esse mundo que tanto desejamos que seja um mundo melhor. Então, não desejo a ninguém a riqueza material. Desejo possibilidade de trabalho e responsabilidade. Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.